Mas estamos recebendo hoje aqui com muita alegria a presença do Luiz Pamplona, ele que faz parte do Conselho Deliberativo do Rio Claro Futebol Clube e conforme ele estava nos dizendo aqui fora do ar, não tem direito a voto, mas é um conselheiro do Rio Claro Futebol Clube. Luiz, muito bom dia, prazer tê-lo conosco. É isso mesmo que nós dissemos, né, Luiz? Pode falar bem pertinho do microfone, por gentileza. Sim, Nascimento, é isso mesmo. Bom dia à mesa, aos telespectadores. É mais um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem, Luiz, o que traz você aqui é pedido de prestação de contas da atual diretoria do Rio Claro Futebol Clube, é isso? Fique à vontade. Sim, eu fiz um requerimento há alguns dias atrás, protocolei no Rio Claro Futebol Clube, solicitando, né, a reunião da diretoria, juntamente com os conselheiros e a devida prestação de conta. Porque isso já tem sido uma prática há vários anos, há várias gestões, e que, de certa forma, eles fazem do jeito que eles querem. Por exemplo, prestação de conta numa folha A4 com algumas linhas digitadas. Para mim, isso não é prestação de conta. E nem para a torcida, e nem para a imprensa, e nem para os rio-claristas. É isso que nós estamos exigindo. Por quê? Há gravações onde eles dizem que investiram 3 milhões e uma outra que eles investiram 10 milhões. Então, são 13 milhões investidos neste ano no Rio Claro, nessa gestão, e para montar o time que montaram, e amargamos aí o descenso da A2 para a A3. Ou seja, muita coisa precisa ser esclarecida e a torcida exige isso. Eu não estou aqui reivindicando a minha posição. Aliás, nesse requerimento, acompanha um anexo de uma representação que eu fiz da eleição lá em 2019, que ela está irregular. Ministério Público e Federação Paulista, eles disseram que não tem competência porque o Rio Claro tem estatuto, tem a diretoria e tem o conselho. Então, eles não iriam intervir. Mas ela está irregular, eu não sei como nós podemos tratar disso. E é dessa forma que o Rio Claro vem, aliás, há 12 anos para cá. Não é só dessa gestão, é da gestão anterior. E é isso que precisa ser esclarecido, porque toda vez que um conselheiro fazia o questionamento, ele era retirado na mesma sessão ou na próxima. Eu, por exemplo, fui ameaçado de ser retirado 3 vezes. Talvez ele se arrependa de não ter feito isso, mas em uma delas eu precisei apontar o dedo no rosto de alguém e ele não me tirou. Então, eu estou aqui, não é reivindicando que eu queira ser presidente, mas o Rio Claro precisa voltar nas mãos dos rio-claristas. Esse pessoal, como diz até um torcedor, eu até gosto quando ele diz isso, os forasteiros, quando eles vêm, eles pintam, embordam e deixam a casa pior do que encontraram. E esse pessoal precisa saber que o Rio Claro não é terra sem lei. O Rio Claro, ele tem... Para forasteiro, eles têm que saber que aqui tem xerife. Quem é o xerife? Não sou eu, é a torcida que está se levantando, é os rio-claristas que estão se levantando, e eles exigem essa prestação de conta, eles exigem que o estatuto seja revisto, porque foi alterado várias vezes, da mesma forma que a nossa Constituição está sendo rasgada, o Estatuto do Rio Claro está sendo rasgado há muitos anos. E isso precisa mudar. Esse é o objetivo do requerimento que eu protocolei alguns dias atrás. E você falou em estatutos aí, e você disse que o estatuto foi rasgado. E os conselheiros do Rio Claro Futebol Clube? Como é que é composta essa diretoria do conselho? Quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Rio Claro Futebol Clube? Eles que têm que tomar alguma providência, sei lá, salvo a minha ignorância,
Mas eu acho que é o Conselho Deliberativo que deveria tomar uma posição a respeito da situação. Não sei se você concorda ou não. Sim, concordo. Verdade, o Conselho ele tem sido muito omisso e não é, volto a dizer, não é só nessa gestão, é em gestão anteriores. O problema, eu não sei te responder o porquê, mas a gente não consegue se reunir e quando a gente vai conversar com o outro, eu, por exemplo, já fui orientado várias vezes a dar um voto de confiança para quem está na gestão, mas eu me cansei disso. Aliás, eu fiquei, acho que uns 2 anos sem frequentar o Rio Claro, a convite de um conselheiro. Ele conhece meu trabalho, ele disse, você pode nos ajudar muito, você tem muito resultado, positivo e negativo, mas eu tenho resultado, isso mostra que a gente está na linha de frente, a gente faz alguma coisa. Então eu tentei uma aproximação, inclusive foi num treino lá no Rio Claro Futebol Clube, e quando eu estava chegando próximo ao Cleito, foi dito, olha, esse é o Pamplona que tirou o Balbo, o voto dele tirou o Balbo. Ele pegou e desviou de mim e foi embora e não olhou para trás. Ok, eu não tenho preocupação com isso, não estou chateado com isso de forma alguma. Mas ali eu entendi que eu não era bem-vindo. Tanto é que na reunião, na próxima reunião, eles mudaram o conselho, esse conselho, fizeram 2 conselhos e me tiraram desse conselho que pode ter direito a voto e ser votado. Então, aí, né, para a eleição do Cleiton, eu quis protocolar a minha chapa. Aí, no último dia de registrar essa chapa, eu fui de manhã no Rio Claro e a pessoa que me atendeu disse que ela não poderia protocolar. Aí eu liguei para o presidente David e ele disse que estava em viagem, que voltaria só no dia da eleição. Ok, como a gente não é menino, eu fui para casa, estudei, pensei, eu falei, eu vou com 15 minutos antes de terminar o horário. Foi isso que eu fiz, e quando eu cheguei lá na sala, o Cleito não quis me receber, não quis protocolar, e eu disse para ele, você tem que protocolar esse documento, mesmo que vai ser indeferido. Mas ele não quis. Mas já era o presidente? Não, porque ele já era diretor. Uhum. Ele já era diretor. Esse é um outro problema. Ele vem como investidor, mas na próxima ata já coloca ele como diretor e depois ele vira presidente. Bom, ele não quis conversa comigo, não deixou eu entrar na sala. Ok, quando eu começo a me retirar ali da entrada da sala, da porta, o David chega. Eu estou dizendo isso não para dizer que ele é mentiroso, mas ele me disse naquele dia de manhã que ele estava em viagem e voltaria somente no dia da eleição. Então a minha chapa não foi protocolada por isso. Agora, eles fizeram essa mudança. Aliás, nessa ata da eleição dele, algumas coisas foram mudadas no estatuto. Eu não participei. Eu tenho... Mas para fazer essas mudanças de estatuto, não existe uma concordância, uma anuência dos próprios conselheiros? A concordância é a seguinte, já era a prática do Balbo isso. Infelizmente, eu errei e todos nós conselheiros erramos lá atrás. Ele imprimia a última folha onde nós tínhamos que assinar. Uhum. E o restante não era impresso na hora. Então, eu mesmo questionei várias vezes e isso foi motivo dele ameaçar da minha retirada. Porque eu queria a ata toda ali impressa na hora, mas isso não acontecia. Aí a gente sabe que essas mudanças
se fazia depois. A última folha estava assinada por todos os conselheiros então, fazer o quê? Fazer o quê? Aí é complicado. São 11h21. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e na volta nós vamos passar a palavra também para os nossos comentaristas para que eles possam fazer perguntas ao Luiz Pamplona, ex-conselheiro ou conselheiro do Rio Claro Futebol Clube, que não tem direito a voto e que está aqui pleiteando, dizendo que já foi feito protocolou documentos na diretoria do Rio Claro, solicitando primeiramente prestação de contas. E o assunto que está atrelado a isso é quanto à eleição do atual presidente, o Cleiton Vieira. E o principal objetivo é prestação de contas, segundo o Luiz Pamplona, não está sendo feito da maneira correta lá no Rio Claro Futebol Clube. Com a palavra, os nossos comentaristas, Ademir Sartori e também o Murilo Pomperbai. Fiquem à vontade, bom dia para vocês, sejam bem-vindos no programa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ademir. Bom dia, Nascimento. Bom dia, Luiz. Bom tê-lo aqui conosco. Algo que o torcedor certamente está apreensivo, né, Luiz? Houve uma queda recente, o futuro, de certa forma, é incerto, né? O senhor diria que essa falta de transparência que o senhor está expondo pode comprometer ainda mais o futuro do Rio Claro Futebol Clube? Sim, sim, com certeza. É por isso que eu digo que o Rio Claro precisa voltar nas mãos dos rio-claristas, porque aí as grandes empresas do Rio Claro e da região, elas se aproximam novamente. Inclusive, os investidores que estavam comigo, né, em 2019, eles são de peso. E a gente tem conversado, não perdemos o contato, e eles já assinalaram que eles querem o Rio Claro mesmo na A3. E são de peso realmente. Eles criaram, porque, veja bem, as empresas hoje, elas têm adotado aquele modelo de ecossistema, onde se juntam várias empresas que uma retroalimenta a outra. Uhum. E esse grupo montou uma empresa exclusivamente para vir com a gente, com o nosso grupo na época. MRV, Banco Inter, tem uma parcela da CNN e mais algumas empresas. Inclusive o David Menin, ele é neto do Rubens Menin. O Rubens Menin, ele tem 36% da MRV, ele tem 25% do Banco Inter e mais alguma coisa das outras empresas lá. Então eles criaram esse grupo, o neto dele, o David Menin, esteve aqui em Rio Claro, nós nos reunimos e existe um projeto, esse projeto ele ainda é viável, tá? Ele ainda está em pauta para o nosso grupo e já sinalizaram, inclusive, há 15 dias atrás, que eles estão dispostos a vir para Rio Claro. Mas o Rio Claro tem que estar na mão de rio-claristas, porque esse pessoal, empresário, eles se conhecem e sabem que, como o Rio Claro estava de 12 anos para cá, desde a saída da família Baumgartner, infelizmente, a coisa pegou ladeira abaixo e, como diz um torcedor aí, é caminhão sem freio e não vai parar. Alguma coisa tem que ser feita para brecar isso e para a gente não... para o Rio Claro não acontecer com o Rio Claro o que aconteceu com vários clubes aí que a gente sabe que não tem mais volta. Bom dia, Nascimento, bom dia, Murilo, bom dia, Luiz, bom dia para você que está nos acompanhando. Luiz, uma coisa que eu confesso, há muito tempo trabalhando no esporte, mas eu sou ignorante nessa parte de estatuto. Como que funciona um estatuto que tem um conselho que não pode votar? Qual é a finalidade desse conselho dentro do clube? Se ele não pode votar, não pode... Só para ter o nome lá de conselheiro? Como que funciona isso? Que nem no seu caso aí que você é conselheiro, mas não pode votar. Então, eu também não concordo e eu ia dizer que eu não entendo, mas eu entendo sim.
O gestor, quando ele chega no clube, a exemplo do Rio Claro, o que ele fez? A diretoria está toda a família e as pessoas no entorno dele. E aí ele tem essa prerrogativa de mudar o estatuto ao seu bel prazer. E foi isso que aconteceu nessas 2 últimas reuniões. Eles fizeram essa mudança e nessas 2 últimas reuniões eu não participei. Inclusive, eles queriam realmente me tirar do conselho. Mas alguns conselheiros aí intercederam por mim e então ele me deixou, mas ele me tirou do poder de voto e de ser votado. Olha, eu não entendo, eu não entendi. Não cortando o raciocínio de vocês, pelo tudo aquilo que eu estou ouvindo do Luiz e das perguntas que foram formuladas a ele mesmo acabou de mencionar que o Conselho Deliberativo, quando se reunia, no final da reunião, principalmente na época do advogado Luiz Balbo, eles assinavam, né, a folha sem o conteúdo daquilo que ia ser discutido na reunião. E, posteriormente, era feita a ata. Era isso que era executado? Exatamente. Então, aí, consequentemente, a gente percebe-se de que o conselho que lá estava na época era inocente. Você não vai assinar um documento onde você não sabe por que você está assinando aquilo. E nem o que está naquele documento, lógico. Né? Então, se isso aconteceu lá atrás, eles ficaram ao bel prazer da diretoria executiva que, posteriormente, fazia o que bem entendia. Não, vocês assinaram aqui, ó, mas assinou aquilo que eles escreviam. E, supostamente, em cima disso que o Luiz está dizendo aqui. Eu estou chegando a esse tipo de conclusão, entendeu? Não estou afirmando, não tenho prova disso, mas é aquilo que eles ratificava, né? Ratificava aquilo que a diretoria executiva fazia. Só que na reunião... Eles mesmo não sabiam que eles tinham assinado. Exatamente, é por isso que eu disse que foi um erro gravíssimo, que eu também cometi. E depois, quando eu questionava isso, quando vinha a ata e a gente tinha todo o conteúdo, a gente questionava isso e já era ameaçado em sair na próxima reunião. E os outros conselheiros, a gente ouviu o quê? Não, vamos dar um voto de confiança, E infelizmente, infelizmente, não sei se é essa palavra correta, mas alguns torcedores, inclusive, desejam a volta do Balbo. Mas o que acontecia naquela época era aquela chamada pão e circo. Ele montava time bom, é claro, para não perder dinheiro, para não se ver em situação difícil, e fazia o que ele bem entende. Por que eu digo isso? Porque na primeira reunião que eu participei, o Rio Claro devia 2,5 milhões. Foi apresentado lá uma planilha, o Rio Claro devia 2,5 milhões. E nos anos seguintes, que foram 8 anos, né? E cada reunião parece que era um gatilho. Cada reunião apresentava uma folha A4 com algumas linhas digitadas e a dívida passava de 5 milhões, 7 milhões e meio, 10 milhões e 12 milhões e meio. Era assim. Tá? Agora, eles diziam também que ele comprou o Rio Claro. O atual presidente disse para um empresário aqui em Rio Claro, há poucos dias, que ele é dono do Rio Claro. Ok. Quando alguma palavra sai da minha boca, eu quero que acreditem em ser verdade. Então, se ele está dizendo isso, eu acredito que seja verdade. Então, ele tem que dizer de quem ele comprou, quanto ele pagou e quais as dívidas do Rio Claro que ele pagou. Porque a dívida do Rio Claro só aumenta, os processos só são empurrados e o futebol acontece. Agora, eles vêm para rasgar dinheiro? Também não é isso que acontece, não são burros. Tá? Agora, vamos voltar lá nos 13 milhões.
13 milhões, para se filiar na Federação Paulista de Futebol, um time profissional, é em torno de 1.800.000 hoje. A base, para filiar a base, eu tinha um investidor aí que queria filiar o Grêmio Bela Vista, mas não, se acontecer isso, não vai ser em Rio Claro, porque onde há 2 times da federação, o valor é 500 mil para filiar só a base. E onde há um time da federação é 400 mil. E onde não há nenhum time da federação é 250 mil. Então, se o cara gasta 13 milhões, por que ele não filiou um time por 1.800.000? Mas o Rio Claro é filiado na federação? Sim, o Rio Claro é filiado na federação. Então, por que querem o Rio Claro? Por que gastam 13 milhões, não criam um time e se filiam e querem o Rio Claro? Por quê? Porque o Rio Claro é um bom negócio, o Rio Claro tem história, o Rio Claro tem nome. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Se custa 1 milhão para inscrever um time, por que eles estão gastando 13 milhões no Rio Claro e eles não criaram um time? É isso que você quis dizer? Exatamente. Agora eu entendi. Agora também não estava entendendo. Isso aí que eu entendi. Agora, para não ficar dúvidas aí, eu não caio em contradição, e por que esse grupo que está com a gente sinalizou que querem vir? Olha, eu acabei de dizer, eles são um ecossistema. Por que eles querem o Rio Claro? Aliás, na proposta... eles iriam fazer aqui uma arena para eles, não para o Rio Claro, para eles. Por quê? Na arena eles vão ganhar dinheiro para injetar no futebol. Quem faria essa arena? MRV. Esse grupo que está com vocês. Exato. Foi nessa época, em algumas reuniões, que nós descobrimos que a Arena Corinthians, por exemplo, ela foi superfaturada 3 vezes o valor dela. Tá? Agora... é loucura? Não. Em se tratando de MRV, é uma grande construtora. Para eles é muito fácil construir uma arena e ganhar dinheiro com eventos e para retroalimentar o quê? Porque eles estão como patrocinador master no Flamengo, no Atlético Mineiro e alguns outros times. Eles investem no futsal e também nas equipes de vôlei. Então, eu não estou caindo em contradição. Porque que esse pessoal também não cria um time? Não, isso não é negócio deles. Eles vindo, o Rio Claro será dos rio-claristas, terá a sua diretoria, o seu presidente. Eles são investidores. Eles não vão querer entrar na diretoria, eles não vão querer ser presidente. Eles vêm como investidores, que é o contrário que está aí há 12 anos. Então, mas tem cá direito à eleição? Os rio-claristas podem pleitear uma eleição de uma chapa só de rio-claristas? Sim, esse conselho que tem direito ao voto pode se reunir e tem maioria e eles destituem o presidente atual. Esse conselho, geralmente o conselho deliberativo, ele tem um registro em cartório. Para alterar um conselho deliberativo não tem que ter uma Assembleia Geral? Como é que destitui alguém que faz parte de um conselho deliberativo dentro de uma reunião? É isso que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Então, Nascimento, Imesa, eu não tenho que tomar os cuidados aqui. A ata que impulsou o David como conselheiro para poder participar da eleição, ela está irregular e foi registrada. Por conseguinte, a ata que elegeu o David também está irregular e foi registrada. A ata que daria os poderes para o Luiz Balbo ser presidente eterno do Rio Claro, que ele tentou aquela eleição, essa foi a primeira representação minha, porque naquela ocasião nós tínhamos 20 conselheiros, 8 de Rio Claro e 12 dele. Funcionários, advogados, funcionários do escritório dele, e tinha 4 funcionários da fazenda dele. Inclusive veio de chapéu e bota para votar. Não sabia o que estava fazendo aqui, só disseram que eram para votar. Então, nessa eleição,
eu fui o 14º a votar. Os nossos conselheiros, quando votavam sim, eu me levantava e dizia que o voto era não, que eles estavam equivocados. E nesse dia o Balbo quase me expulsou 3 vezes dessa reunião, porque eu estava indignado e dizendo que eles estavam equivocados. Aí quando chegou a minha vez, eu era o 14º, aí eu disse que o voto era não. Aí ele me retrucou e falou, não, você está votando contra o Rio Claro. Eu falei, não, eu estou votando a favor do Rio Claro. Por quê? No início da reunião, ele passou bem rápido, olha, nós estamos votando a minha eleição por aclamação, assim, muito rápido. Aí depois ficou 10, 15 minutos dizendo que o Rio Claro, ele queria que o Rio Claro fosse empresa, mas ele tinha cedido, tinha sido convencido, e o Rio Claro não ia ser mais empresa, inclusive ele chorou nesse dia, aí muita gente apalpou ele, afagou, né? Ele passou a mão na cabeça e fomos para a votação. Então ele inverteu o voto. Então nós estávamos votando para o Rio Claro permanecer como estava, mas também a eleição dele por aclamação. E é isso que a nossa maioria, 8, naquela ocasião, não queria. E nós todos 8 estávamos fechados para não eleger o Balbo como definitivo. Mas ele mudou esse voto. Então, todo mundo votou, não, o Rio Claro tem que permanecer como está. Como eu disse, ele passou muito rápido, que era a eleição dele também, na mesma pauta. E aí eu fui 14º, aí eu votei não, aí ele encerrou, não deixou, aí deu confusão, deu bate-boca. Os outros 6 não votaram e ele fez a ata lá como se ele tivesse sido eleito por aclamação. Eu peguei e fui no cartório, alguns dias depois, e o cartório a pessoa lá disse que não poderia me ouvir, não poderia me receber, só tinha que esperar a ata chegar. Aí eu também errei, falei alto lá e disse tudo que estava acontecendo, você vai me ouvir. Ou seja, eu me manifestei e forcei essa pessoa a ouvir o que eu tinha para dizer. Então a ata foi apresentada alguns dias depois e essa ata foi rejeitada. Aí foi então que ele fez a convocação da eleição e colocou o David. Para a gente encerrar esse papo, Luiz, eu gostaria que você dissesse para nós. Você entrou com requerimento pedindo prestação de contas da diretoria atual. Isso tem um prazo para que eles entregam isso? Se eles não entregaram, o que vocês estão pensando fazer na sequência? Pois bem, o prazo vence na próxima segunda-feira. Tendo ou não essa prestação de conta, nós vamos dar o segundo passo, que no caso eu creio que seja a auditoria. Ela sendo também aceita ou não, ela vai ser de forma independente. Então nós vamos nos reunir, sim. Independente do que você está dizendo, fora os conselheiros, vocês que estão tomando essa... Sim, é isso? Sim, exato. Sem a anuência aí da diretoria, né? Uhum. Porque para se fazer uma auditoria, eles têm que abrir os documentos, eles têm que dar algumas respostas. Se isso não acontecer, nós vamos fazer independente. Aí tem as vias para ser feito isso. Nós vamos nos reunir e esse vai ser o segundo passo, a auditoria. Perfeito. Mais alguma coisa, Luiz? Sim, eu quero dizer para a torcida que ainda há esperança. É claro que está todo mundo aí muito chateado, muito triste, né? Mas o Rio Claro tem jeito e a 3 não era o que a gente queria, mas esse grupo que está junto com... Os investidores que estão junto com o nosso grupo, eles já sinalizaram
mas o Rio Claro precisa estar na mão novamente dos rio-claristas. Outra coisa você me perguntou ali, né, fora do ar, o nome para ser presidente do Rio Claro. Na cidade há muita gente boa, muita gente idônea, rio-clarista raiz, que poderia sim ser presidente do Rio Claro. Nós vamos dar um jeito, né, nessas atas, né, no estatuto, o Rio Claro voltando nas mãos dos rio-claristas, esse poder, os conselheiros atuais podem fazer isso. Essas pessoas poderiam se candidatar sim. Por quê? Não precisa temer. Alguém já me disse, mas e o dinheiro para isso? O dinheiro está no mercado, e tem muito dinheiro no mercado. O que precisa? Um presidente idôneo, respeitado em Rio Claro, aí ele se cerca de pessoas capazes, capacitadas, colocam elas no lugar certo e o resultado aparece. É o que eu costumo dizer, por exemplo, o Jack Ma, né? Ele é um dos 10 mais ricos do mundo. Ele não sabe consertar um computador, mas ele é dono do Alibaba, o AliExpress. O que ele fez? Ele se cercou de pessoas capacitadas. Então, você aí que é rio-clarista, você que ama o Rio Claro e você é idôneo, você tem nome na cidade, se manifeste. Vamos resgatar o Rio Claro, porque é um slogan, né, nosso. Aqui o Rio é claro. E por quê? As grandes empresas de Rio Claro da região vão nos apoiar e esses investidores, eles vêm também com o dinheiro, com o recurso, mas eles não querem diretoria, eles não querem presidência. Eles querem investir no Rio Claro, e porque o Rio Claro tem nome, o Rio Claro tem passado e também eu costumo dizer, os recursos sempre estão nas mãos. O Rio Claro tem muito recurso, principalmente as categorias de base têm que estar nas mãos dos rio-claristas. O Rio Claro é um celeiro de atletas. Vocês têm ideia, por exemplo, quantos atletas estão jogando profissional que saíram do Rio Claro? São muitos. Muito bom. Luiz, olha, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui bem claro que nossos microfones estão abertos para o Cleiton Vieira, presidente do Rio Claro Futebol Clube, atualmente. Foi citado aqui, consequentemente, ele tem todo o direito de resposta e nossos microfones estão abertos para que ele possa se pronunciar também, se defender de alguma coisa que foi dito aqui, que ele, de repente, acha que não foi aquilo que deveria ser. Nosso microfone fica à sua disposição para uma outra oportunidade, se você quiser voltar aqui, posteriormente, se foi ou não aceita, se foi feita a prestação de contas ou não, fica aí à sua disposição para você, Luiz. Ok, muito obrigado e vocês serão informados, sim.